É tudo muito absurdo, muito suspeito. Vamos já receber então o nosso entrevistado, a principal vítima nesse caso, ao que tudo indica, jornalista, colega, né, Luiz Pablo Conceição Almeida. Bom dia, obrigada por participar de novo de Oeste com Elas, ainda mais nesse momento tão delicado. Bem-vindo. A primeira pergunta quem vai fazer é a Geis, mas pode dar o seu oi, seu bom dia aqui pra gente também primeiro. Bom dia, quero agradecer novamente pelo espaço. Infelizmente, eu estou vindo aqui novamente para falar desse absurdo que tem acontecido comigo. Como a colega falou, uma violação ao direito da fonte do jornalista. Eu quero deixar claro que o que está acontecendo comigo não é só um risco para mim. Eles estão querendo me fazer de exemplo em que não se pode falar de ministro do STF, porque o que acontece é isso, o resultado é esse. Denunciar o ministro do STF, acontece isso, a pessoa vai na tua casa, pega teus equipamentos e quer saber quem está te passando a informação. Então, no meu caso, o único crime que está acontecendo é esse, de quebrar o sigilo da fonte. Geise? Olá, bom dia, Luiz Pablo, seja muito bem-vindo à Revista Oeste, obrigada por conversar aqui conosco. Luiz Pablo, se a gente abre aqui a página da Associação Brasileira de Imprensa, na rede social oficial deles do Instagram, tem escrito o seguinte: Casa do Jornalista. Na sequência eles dizem que é pela liberdade de comunicação e de expressão e complementam com em defesa do jornalismo, da democracia e da soberania nacional. A minha pergunta para você é: alguém da Associação Brasileira de Imprensa entrou em contato com você e prestou solidariedade, tendo em vista que a sua liberdade de informar está sendo literalmente caçada pelos ministros? A única entidade que entrou em contato comigo até o momento foi o sindicato do jornalista aqui do meu estado, que divulgou uma nota se solidarizando junto com a FENAGE, que são duas entidades em que eu sou associado. Em relação às demais entidades que divulgaram nota, nenhuma entraram em contato comigo. Paula? Luiz Pablo, uma jornalista famosa da grande mídia disse que teria ocorrido um pagamento de R$100 mil para a fonte. O senhor gostaria de explicar um pouco melhor se isso é verdade e sim, o que aconteceu exatamente? Infelizmente, eu olhei esse vídeo. Eu não critico o trabalho de nenhum jornalista, mesmo diante de uns absurdos que foram ditos. Inclusive, ainda há pouco eu estava dando uma entrevista para a emissora da qual ela faz parte e deixei tudo bem claro, porque desde o que aconteceu comigo, desde que veio à tona em março, a primeira operação em que entraram na minha casa e levaram meus equipamentos, detalhe, demoraram apenas 10 minutos, uma busca e apreensão de 10 minutos. Vieram diretamente só para pegar meus equipamentos. Desde então, essa jornalista falou do que aconteceu comigo em 2017, sobre uma operação em que eu fui acusado de extorsão. Eu deixei claro ainda há pouco em entrevista que o que aconteceu em 2017, eu não cheguei a ser preso. O que aconteceu foi uma operação, eu fui para a superintendência, eu tive decreto de prisão, fui para a superintendência da Polícia Federal, prestei depoimento, o mesmo delegado, vale ressaltar, que pediu minha prisão e que foi decretada, pediu o relaxamento da prisão e o juiz deferiu. No mesmo dia em que eu fui para a Polícia Federal, não fui algemado, eu saí, fui para minha casa, retornei. Em relação a esses pagamentos, o que eles querem fazer é fazer um link entre a questão pessoal, em que eu estava adquirindo, negociando um terreno, e a reportagem, que não tem nada a ver essa questão profissional com a minha questão pessoal. Como é que é o link que eles estão querendo fazer? O advogado que eu mantive conversa é meu amigo pessoal. Eu pedi orientação para ele em relação às minhas reportagens, por ele ser jurista e por eu estar falando de um ministro do STF. Esse advogado, ele me emprestou um dinheiro. Está lá nas conversas o comprovante em que ele faz a transferência para o antigo proprietário da área. Só que a Polícia Federal não coloca nesse mesmo inquérito o retorno do dinheiro que eu fiz para ele em fevereiro. Eu devolvi o dinheiro que ele me emprestou. Eu devolvi em fevereiro, um mês antes do que aconteceu comigo. Ou seja, não tem nada a ver.
essa questão pessoal para tentar me desmoralizar. O fato é só um, a irregularidade que o ministro cometeu. Outro detalhe em relação a isso é que o ministro nega a irregularidade. Eu, em nenhum momento, eu coloquei suposição na minha matéria. Eu afirmei porque houve irregularidade. Porque o Tribunal de Justiça do Maranhão, o STF apenas encaminhou um documento para o Tribunal de Justiça do Maranhão pedindo segurança para o ministro. Em nenhum momento fala de carro. Após a minha reportagem e os e-mails que eu encaminhei antes da reportagem, questionando, pedindo esclarecimento para o Tribunal de Justiça do Maranhão e para o STF, para o gabinete do ministro, somente depois disso é que o STF encaminhou para o Tribunal de Justiça um documento solicitando o carro, ou seja, não havia nenhuma sessão administrativa. Foi dado o carro de boca para o ministro andar aqui, para os seus familiares andar no carro. Bianca. Ô Luiz Pablo, bom dia para você. Sinto muito também tudo que você está vivendo. Eu queria saber se houve já bloqueio nas tuas contas ou conta bancária também, se você tem aí uma relação dos equipamentos que já levaram seus, para a gente ter um panorama dos prejuízos que você está vivendo agora. O inquérito está sob sigilo, a investigação está sob sigilo e eu não tenho conhecimento disso. O que eu tenho conhecimento é o que a imprensa tem, que eles quebraram a questão do meus equipamentos, né? O sigilo da fonte. Meu celular que eles levaram era um celular novo, então não havia nenhuma conversa de WhatsApp. A única conversa que tinha era no MacBook, que eu entrava através do WhatsApp Web. Foi daí que eles recuperaram todas as minhas conversas no WhatsApp e, infelizmente, descobriram que era minha fonte de informação. Vale ressaltar que não há nenhuma ligação do advogado com o ex-secretário Raimundo Cotrim, que foi alvo ontem de busca e apreensão junto com o advogado. Não existe nenhuma ligação entre os dois. O que existe é a ligação pessoal de amizade entre eu e o advogado, e a minha ligação com o ex-secretário é apenas profissional, entre jornalista e figura pública. Ludi. Tudo bem, Luiz Pablo? Bom dia. Inicialmente eu queria prestar aqui minha solidariedade ao que você passou e penso que nenhum jornalista no Brasil deveria passar por isso, né? Que isso é uma atitude ditatorial por parte do Alexandre de Moraes como tantas outras. Bom, eu queria fazer para você uma pergunta que é a seguinte: Luiz Pablo, você chegou a ser procurado ou pela Polícia Federal ou pelo MPF para prestar algum depoimento sobre o conteúdo da sua denúncia, porque você estava denunciando ali uma irregularidade. Só que acabou que você virou o alvo dessas investigações e não o Flávio Dino e sua família, que eram para estar sendo investigados. Você chegou a ser procurado ou alguma entidade te procurou para encaminhar a sua denúncia ao MPF, porque o Flávio Dino tem foro privilegiado no STF. Se ele tiver que ser investigado, tiver que ser julgado, vai ser lá. Alguma entidade te procurou para levar, para fazer formalmente a denúncia contra o Flávio Dino, levar denúncia que eu digo em sentido lato, né? A representação contra o Flávio Dino no STF, isso chegou a alguma autoridade com competência para processar o Flávio Dino ou investigar? Em nenhum momento a Polícia Federal me procurou para falar sobre a denúncia. Em nenhum momento. Só depois que fizeram a busca e apreensão na minha casa foi que eu fui prestar depoimento na sede da Polícia Federal para um delegado, via link de vídeo, para um delegado de Brasília. Em nenhum momento houve uma representação em relação ao ministro. Nem houve apuração nenhuma de quem fiscaliza, de quem deveria apurar a irregularidade do ministro. Outro detalhe é que eu queria que o STF e o Tribunal de Justiça do Maranhão encaminhasse para toda a imprensa do país o documento em que o STF solicita o carro para o ministro. Que eu quero ver a data que ele pediu o carro e o uso que já vinha sendo feito por parte dos seus familiares. Vale ressaltar que são duas estruturas que está disponibilizada para o ministro. O carro do Tribunal de Justiça do Maranhão e o carro do governo do estado do Maranhão. Duas SW4.
Todos os dois veículos estão sendo custeados através dos cofres públicos, por meio de cartão corporativo que abastece os veículos. Luiz Pablo, aqui no chat, muita gente se solidarizando com o seu caso, com essa situação de momento, com essa tremenda injustiça. Gostaria de perguntar pessoalmente e também profissionalmente como jornalista, como você está nesse momento? Você ia avançando com outras investigações? Está com medo agora? O que acha que vai acabar acontecendo? Está tendo que arcar com o advogado sozinho? Como está a sua pessoa nesse momento? Eu acredito que o propósito é maior do que a vida. Infelizmente, a justiça dos homens, que é a última instância, em que dois ministros estão fazendo isso com um jornalista no estado do Maranhão. Então, não tem a quem recorrer. Para quem eu vou recorrer? Para o STF, que está dando essa decisão contra mim? Então eu só posso acreditar em uma justiça que está acima de todos, que é a justiça de Deus. E eu não vou me calar, vou continuar exercendo o meu papel em informar toda a população em relação à questão de interesse público. Vale ressaltar em que eu não investiguei o ministro, eu investiguei um fato. E outro detalhe, ontem ficou comprovado, através da própria decisão em que a imprensa nacional teve acesso, que eu não persegui o ministro, como haviam dito em março, que eu estava monitorando ele. Eu recebi o material e, como bom jornalista, apurei, questionei, encaminhei os esclarecimentos, não obtive resposta e divulguei para a sociedade saber a verdade do que estava acontecendo. Luiz Pablo, tem mais uma outra pergunta em complemento a que eu fiz. Eu tinha te perguntado se a PF ou MPF, alguém tinha corrido atrás de você para pegar a sua documentação. Você respondeu que não foi procurado. Agora eu tenho um complemento. Alguém da grande imprensa, da imprensa antiga, da imprensa tradicional, te procurou ou para prestar solidariedade, ou para te ouvir, ou para te entrevistar, como a gente está te chamando aqui hoje, você está dando aqui a sua versão dos fatos, está tendo um espaço para demonstrar a sua indignação, para expor para o mundo o que aconteceu. Alguém da grande imprensa, da imprensa antiga, fez a mesma coisa, te convidou para ter essa conversa e expor esse acontecimento que, a meu ver, é de interesse de todos os jornalistas do Brasil? O que eu vejo é que essa segunda situação que ocorreu ontem fez realmente a imprensa despertar e abrir os olhos para o que aconteceu, porque foi muito grave. Está sendo muito grave o que está acontecendo. Então agora é que a imprensa está vendo que o que está acontecendo comigo vai abrir um precedente muito perigoso para todos os jornalistas do Brasil. Então somente agora é que, em massa, a grande imprensa está vendo e está condenando, criticando e divulgando o que está acontecendo comigo, porque violaram o direito da fonte. Isso aí é primordial no trabalho de um jornalista. Então eu quero aproveitar o espaço para que toda a imprensa se manifeste, que abrace isso, porque o que está acontecendo comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Bianca? Luiz Pablo, a gente percebe no seu semblante que você está sofrendo, né? Deve estar sendo muito desafiador passar por tudo isso e te desejamos força. Mas eu queria saber como é que está sendo a sua rede de apoio, tua família também, como é que está lidando com tudo isso. Qual também o prejuízo você vê para eles, né? Eu imagino que isso também importa para você. É uma questão muito sensível, né, quando a gente fala de família. Principalmente minha mãe, minha esposa, meus familiares, muito preocupados, porque o que a gente vê no noticiário são vários absurdos, são várias decisões questionáveis. É um ministro em que foi criticado pelo governo do Maranhão, pelo governador do Maranhão, por dar decisão contra adversários. Há um detalhe que ocorreu na semana passada, em que o governador do Maranhão deu uma entrevista para a Veja, criticando a postura do ministro Flávio Dino por meio das suas decisões no Maranhão. No outro dia não, no mesmo dia, a entrevista foi no dia 6, no mesmo dia,
a entrevista saiu do ar. Então, eu não sei por qual motivo a entrevista saiu do ar. Só sei que saiu do ar, em que o governador fala da atuação política por meio das suas decisões contra seus adversários no Maranhão. Então, é algo desenfreado que está acontecendo. A pessoa dá a decisão e fica por isso mesmo. Então, não tem como os meus familiares não ficarem preocupados em relação a isso, porque para quem eu vou recorrer se a última instância está fazendo isso comigo? Então, eu tenho que me agarrar somente a Deus, que é o maior, e eu tenho certeza que a justiça dele será feita, porque o que estão fazendo comigo é algo horrível. Essa que é a palavra, é horrível o que estão fazendo. Horrível mesmo, horrível, deve dar um pânico tremendo e estamos aqui para também não nos calar e trazer voz a você, a outras pessoas que acabam sendo perseguidas e que não têm os direitos respeitados. Inclusive, Pablo, a gente vê que muitos brasileiros acreditam que o Supremo Tribunal Federal é um dos problemas mais graves do país nesse momento. Muitos brasileiros também veem essas eleições agora como uma oportunidade de mudar, de alguma forma, mesmo que começando aos poucos, essa triste realidade. Você aí no Maranhão, o que diria, o que sente da população maranhense? Os maranhenses acreditam que essas eleições são importantes, enxergam também esse problema na corte? Quem aqui no nosso estado, quem acompanha meu trabalho sabe, eu nunca levantei bandeira política para ninguém. Entre e sai governo, eu sempre denunciei aquilo de interesse público. Todos os governos, desde quando eu mantive minha página na internet, o meu blog de notícia, eu sempre denunciei. Todas as corrupções em todos os governos, eu sempre denunciei. Então, o que está acontecendo é com um jornalista em que não tem lado. Quem acompanha meu trabalho sabe, não tem lado. Eu não tenho um lado de direita, eu não tenho um lado de esquerda, eu não tenho um lado de centro. O único lado que eu tenho é informar a população do que está acontecendo. É divulgar a verdade sem medo de expor. Então, o que está acontecendo com um jornalista que não tem lado político, que não age de forma política, que não tem nenhum registro de bandeira política, pode acontecer com qualquer outro jornalista. Então, isso é um precedente muito perigoso. A imprensa do país tem que ver isso com muito cuidado. Pablo, tem uma pergunta interessante aqui do nosso chat, perguntando como é que está essa sua relação com o seu trabalho, se você continua exercendo o seu trabalho. Além disso, eu também gostaria de saber se, além dessa intimidação, aí clara intimidação vinda da Suprema Corte, se outras pessoas te intimidaram, enfim, como é que está essa questão da intimidação em relação ao seu trabalho, e como está mesmo essa relação com o seu trabalho? Aqui no Maranhão acontece vários absurdos também. A Justiça do Estado, infelizmente, age de forma desenfreada e muito parecido com essas decisões que têm ocorrido no STF. Eu vou citar um exemplo. O então presidente, que até ano passado era presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Froy Sobrinho, que cedeu o carro sem sessão administrativa para o ministro Flávio Dino para seus familiares, ele deferiu uma decisão em plantão de uma reportagem em que eu divulguei há meses atrás, falando sobre o vice-governador que está sendo investigado por desvio de recurso público. O vice-governador, o ministro Flávio Dino, tem registro dele aqui no Maranhão, enquanto ministro da Suprema Corte, em que ele fala que seria uma boa opção uma vice para o vice-governador. Todo mundo no Maranhão sabe a relação do ministro Flávio Dino com o vice-governador do estado. Então, ele entrou junto com policiais que também faziam parte do esquema de lavagem de dinheiro, em que ele está sendo investigado. Eu botei documento, falei sobre isso. O presidente do tribunal mandou retirar as matérias. Qualquer leigo sabe que em plantão é caráter de urgência. Ele deveria deferir isso se eu estivesse colocando a matéria um dia anterior. Ele deferiu uma matéria de plantão em reportagens antigas. Então, são vários absurdos em que eu peço a atenção do CNJ para ver o que está acontecendo aqui no estado do Maranhão. São decisões, são censuras prévias contra jornalistas no estado do Maranhão.
Recentemente, um jornalista chamado José Linhares teve uma decisão em que ele criticou a postura do ministro Flávio Dino, em que ele ia ser condenado a 12 anos de prisão. Graças a Deus, foi revestido para serviço comunitário, porque ele ia ser preso por ter criticado o ministro Flávio Dino. Então, tem várias coisas que ocorrem aqui na Justiça do Maranhão que são verdadeiros absurdos, principalmente envolvendo o entorno de Flávio Dino e ele diretamente também. Olha, é bem difícil a sua situação, bem injusta. A gente vai seguir acompanhando. Deixa eu agradecer Luiz Pablo Conceição Almeida, jornalista, colega maranhense. Seu microfone aqui na Revista Oeste está aberto para voltar outras vezes falar sobre o caso. Deixo aqui o meu desejo de bom dia, boa sorte aí daqui para frente. Nós estaremos acompanhando bem de perto o seu caso. Se quiser, por fim, deixar algum tipo de apelo, aproveite também o espaço e até uma próxima. Eu quero agradecer pelo apoio mais uma vez, pelo espaço e dizer para toda a nação do país, vejam bem o que estão querendo fazer comigo. Querem que eu seja exemplo, querem me fazer servir de exemplo, que não pode criticar ministro do STF. Mesmo você comprovando, você fazendo reportagem com documento. Então, é um precedente muito arriscado que aconteceu, em que 2 ministros da Suprema Corte estão fazendo isso com jornalista no estado do Maranhão. Mas eu acredito muito que a Justiça de Deus fará o que deva fazer e que nada de mal vai acontecer comigo. Eu espero que não há nenhuma prisão, nenhuma nova busca e apreensão em relação ao que está acontecendo comigo, porque querem criminalizar o trabalho de um jornalista. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.